Esta semana, neste programa Saúde em Foco, o que são organismos geneticamente modificados e até que ponto são seguros. O perito nigeriano, Dr. Rufus Egeba, fala-nos mais sobre os desafios e oportunidades dos organismos geneticamente modificados. E não acrescente mais essas pitadas de sal. Isso é de acordo com uma nova pesquisa. Além disso, as pessoas que são surdas têm agora acesso ao seu próprio canal de televisão. Vamos ter esta e outras notícias nesta edição de Saúde em Foco. Olá e bem-vindos ao Saúde em Foco. Eu sou o Amâncio Miguel. Já ouviu falar de OGM? Organismos geneticamente modificados, também conhecidos como OGMs, refere-se a qualquer organismo cujo ADN tenha sido modificado utilizando tecnologia de engenharia genética. Os alimentos geneticamente modificados ou alimentos GM são culturas cuja composição genética foi alterada por razões específicas, tais como o seu valor nutricional, para melhorar o seu crescimento e para os tornar mais resistentes a pragas e ao clima. As culturas geneticamente modificadas são comuns em países como os Estados Unidos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos, cerca de 90% da soja, algodão e milho cultivados no país são geneticamente modificados. Observadores dizem que os alimentos geneticamente modificados poderiam ser uma solução para combater a fome em África. Uma série de culturas modificadas são produzidas no continente, incluindo milho tolerante à seca e arroz tolerante a herbicidas em países como Etiópia, Nigéria e Sudão. Os organismos geneticamente modificados não são isentos de controvérsia. Os críticos dizem que os alimentos geneticamente modificados não são seguros e podem causar cancro e outros problemas de saúde. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, estes alimentos atualmente disponíveis no mercado internacional passaram nas avaliações de segurança e nenhum país onde tenham sido aprovados demonstrou efeitos adversos na saúde humana devido ao seu consumo. O Dr. Rufus Egeba é diretor-geral da Agência de Gestão da Biossegurança na Nigéria. Fala-nos mais sobre organismos geneticamente modificados. A essência de qualquer tecnologia é conferir benefícios. Assim, a tecnologia moderna é uma ferramenta para melhorar realmente uma situação que não pode ser utilizada, não pode ser ajustada através de métodos convencionais. Por exemplo, a criação de um feijão frade geneticamente modificado, que são feijões, onde a criação convencional tem sido difícil de utilizar para combater uma determinada praga. Os organismos geneticamente modificados, que são confirmados como seguros, têm uma série de valores. Por exemplo, se for possível modificar geneticamente uma cultura para ser resistente à praga. Isto significa que não tem de utilizar produtos químicos e reduz os seus custos. Aumenta o seu rendimento se modificar geneticamente qualquer produto ou aumentar o conteúdo de nutrientes a uma melhor nutrição. Se os agricultores estiverem a obter um rendimento mais elevado, podemos depender menos das importações para que possa ajudar na segurança alimentar, pode ser sustentado, pode ser alcançado. Portanto, a primeira preocupação é que não deve ser diferente do que não é geneticamente modificado. Não deve tornar-se invasivo e não deve deslocar outras plantas. E também, se modificar geneticamente uma planta para resistir a um determinado inseto, ela não deve afetar outros insetos, porque a biodiversidade não deve ser afetada. A segurança para a saúde humana não deve ser tóxica, não deve causar alergias, não deve ser perigosa para os animais. Por isso, a questão de preocupação com a saúde. É uma tecnologia em evolução. Países como Quênia, África do Sul, Gana, Nigéria, Sudão e outros estados já têm leis implementadas. E a OGM já estão a entrar nos seus países. Os produtos geneticamente modificados têm sido aprovados para uso comercial. Destinam-se atualmente a essas culturas, algodão, milho e feijão frade. Portanto, estes não estão atualmente no mercado, porque os titulares de licenças ainda estão a tentar produzir o suficiente para poderem distribuir aos agricultores. Há mais alguns a fazer para fins de demonstração, para convencer outros agricultores de que este produto pode ser útil. A questão das novas tecnologias provoca sempre apreensão. Em África, os países são, por vezes, muito lentos a adotar novas tecnologias.
Sei que há algumas campanhas contra tecnologias como resultado de guerras comerciais, quando as empresas agroquímicas vão definitivamente perder o patrocínio. Portanto, a África é uma plataforma muito boa para elas entrarem com uma guerra comercial. Mas a Nigéria não fará parte disso. Sabemos o que queremos e vamos assegurar que esta tecnologia é segura antes de a adotarmos. E nenhum produto ou organismo geneticamente modificado que não seja seguro será permitido na Nigéria. Os alimentos geneticamente modificados são alimentos produzidos a partir de produtos que foram modificados cientificamente utilizando os métodos de engenharia genética. Muitas pessoas acreditam que os alimentos geneticamente modificados são maus para a saúde das pessoas, mas a investigação mostra que os alimentos geneticamente modificados são seguros para comer. Qual é a sua opinião sobre os alimentos geneticamente modificados? Iria consumi-los ou não? Jean-Claude Simeone de Cumana escreve: GMOs podem provocar cancro e reduzir a imunidade. Manuela Nais Kenza diz que não é uma questão de eliminar a fome, é uma questão de fazer negócio com alguns a ganharem. E por seu turno, Olivier Chipaye diz que é melhor continuar com os alimentos orgânicos porque os GMOs não são bons para a nossa saúde. E Próspera Ndakayesaba escreve que não há alternativa, melhor consumir do que morrer à fome. Muitos de nós acrescentamos um pouco mais de sal a uma refeição para melhorar o sabor. No entanto, preste atenção a isto. Adicionar sal à sua refeição à mesa está associado a uma menor esperança de vida e a um risco maior de morte prematura, de acordo com um novo estudo. O estudo analisou mais de 500 mil pessoas no Reino Unido que responderam a um questionário entre 2006 e 2010 sobre os seus hábitos de sal e a frequência com que adicionaram sal à sua comida após as refeições terem sido cozinhadas. Deram seguimento com os participantes cerca de 9 anos mais tarde. De acordo com os resultados publicados na European Health Journal, quanto mais sal as pessoas tinham adicionado às suas refeições, maior era a sua probabilidade de morte prematura. A American Heart Association recomenda aos adultos que não consumam mais de 2.300 mg de sal por dia e nota que o limite ideal é de 1.500 mg por dia. A organização diz que consumir demasiado sal pode aumentar a pressão arterial, o que por sua vez pode causar doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e doenças renais. Como alguns países em África sofrem de seca severa e alimentos importados como o trigo foram suspensos, as pessoas que sofrem de desnutrição necessitam de fontes alternativas de nutrição. Eis algumas formas como as pessoas no continente estão a criar soluções para a insegurança alimentar com o que lhes é disponível localmente. A necessidade de comer o que cresce na nossa terra, a necessidade de assegurar a comida da nossa terra, de não obter tudo o que comemos do exterior, em vez disso criar por dentro e depois partilhar com o mundo a bondade que temos. Eles usam a mandioca para fazer muitas coisas. Produzem amido a partir da mandioca, produzem farinha a partir dela, produzem massa estaladiça a partir dela e tantos outros derivados. Geralmente utilizamos trigo, que não é local, não é daqui. Agora que existe a crise na Ucrânia, a farinha de trigo está a tornar-se difícil de encontrar nos mercados e é também cara. Mas temos bananas, plátanos à nossa disposição, podemos produzi-la e é por isso que a farinha de plátano tem valor. Em vez de usarmos trigo para fazer os nossos bolos, panquecas e tudo o resto, usamos agora farinha de banana. Apenas misturamos todos os ingredientes normais com a farinha do plátano. Os insetos oferecem muitas vantagens sobre as fontes tradicionais de proteínas. Podem ser cultivados com menos água, menos alimentos e há menos impacto sobre o ambiente. Especialmente em Madagascar, onde não se podem apacentar vacas em paisagens já degradadas como prados. E não se pode continuar a abater florestas quando resta apenas 10% delas.
A nossa investigação sobre como secar e preparar os insetos levou-nos cerca de 3 anos. Durante este tempo, conseguimos formar e adquirir a experiência necessária, bem como obter as autorizações do Ministério da Saúde e as qualificações internacionais. Agora estamos a multiplicar e a melhorar os produtos e a encontrar os meios de ter os materiais necessários para aumentar a nossa produção. Esta será a nossa contribuição para a nossa luta contra a desnutrição em Madagascar. A perda auditiva afeta mais de 430 milhões de pessoas em todo o mundo, isto de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse número deverá aumentar para mais de 700 milhões até o ano 2050. Em Moçambique, há um canal de televisão para surdos. O nosso correspondente Sérgio Nhambe foi ao encontro. A Organização das Nações Unidas estima que 1 bilhão de pessoas, correspondentes a 15% da população mundial, têm algum tipo de deficiência. Deste número, 80% vivem em países em desenvolvimento. A mesma organização alerta que pessoas com deficiência estão sujeitas muitas vezes a atos de violência, abuso, preconceito, discriminação e dificuldades de acesso a diversos tipos de serviços, incluindo o acesso à informação. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, em Moçambique existem cerca de 68 mil pessoas surdas. Por outro lado, muitos conteúdos televisivos difundidos no país não são inclusivos. Foi pensando neste aspecto que surgiu em 2008 a TV Surdo, uma associação moçambicana dedicada à produção de notícias com foco nas pessoas com deficiência e advocacia pela inclusão. Aqui são quebrados preconceitos e barreiras para informar aos que muitas vezes são esquecidos. Jorge Mavamba é disso um exemplo. Adquiriu a deficiência auditiva aos 6 anos de idade quando foi atropelado por um carro. Ele conta que muitas vezes teve dificuldades na escola, pois nos primeiros anos estudava numa turma não inclusiva. Ia à escola com os meus irmãos e eles sempre conseguia transitar de classe. Eu era o único que mantinha na mesma classe. Mas pronto, mesmo assim não desistia, sempre ia à escola com os meus irmãos, mesmo com essas dificuldades. Juntou-se à TV Surdo como repórter cinematográfico e editor de conteúdos. Orgulhoso, considera-se um contador de histórias e diz que encontrou na sua câmera uma forma de dar voz a muitas pessoas com histórias impactantes. Eu sinto-me feliz pelo trabalho que faço aqui na TV Surdo. Eu gosto de trabalhar aqui na TV Surdo, porque para dizer que estamos aqui na TV Surdo a fazer os trabalhos os mesmos que as outras televisões, sabendo que há muitas pessoas surdas que não têm como ouvir e perceber do que está a ser dito. E nós trabalhamos que é para trazer esta informação a nível nacional ou no geral para pessoas com deficiência. E usamos a língua de sinais, usamos a língua oral, para que a gente também possa ser ouvido e dizer que não é nada diferente, tanto a língua de sinais ou a língua oral. Os programas da TV Surdo começaram a ser difundidos nas redes sociais, ganharam sua notoriedade, inspiraram e passaram a fazer parte das grelhas dos principais canais moçambicanos. Bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Apesar de estar a ganhar lugar de destaque nas casas das famílias moçambicanas e nas vidas das pessoas com deficiência, a equipa da TV Surdo reconhece que a pessoa com deficiência ainda tem muitos desafios, porém, o acesso à informação vai ajudar a ultrapassá-los. São grandes desafios que têm preocupado a camada com deficiência a nível do nosso país e, em particular, nós, como jornalistas, fazemos a nossa parte de que advocar que esses direitos sejam respeitados. A TV Surdo conta neste momento com 4 repórteres e 18 correspondentes espalhados pelo país. E por hoje é tudo. Para mais notícias sobre saúde, dicas de bem-estar e avanços médicos, mantenha-se ligado à Voz da América. Até a próxima semana em mais um Saúde em Foco. Esteve na sua companhia o Lio Sahilo e o Amâncio Miguel. Continuação de um bom dia.